Façamos uma oração, pedindo que o Senhor nos conceda, então, graça para compreender esse texto tão maravilhoso que nós temos diante de nós. Oremos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. E agora, pedindo em humildade que o Senhor queira abrir o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, não apenas ser ouvintes da Sagrada Escritura, mas isso tem efeitos práticos em nossa vida. E reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e por que não dizer, ó Deus, a nossa incapacidade de aplicar e vivenciar isso que aqui nós temos diante de nós, a palavra do Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo possa infundir então essa semente em nosso coração e nos capacitar para que nós possamos viver esta vida para a glória do Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, porque sabemos que pedimos segundo a Tua vontade, e se alguém pede segundo a Tua vontade, o Senhor os ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. O tema da nossa palavra hoje é Cristo, o alimento da alma. Então, João 6, capítulo número... João 6, verso número 53 ao 56, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Até. Queridos, esse texto é um texto realmente maravilhoso, porque ele diz justamente sobre aquilo que nós precisamos para viver. É importante que nós façamos uma distinção entre aquilo que é uma necessidade e aquilo que é um desejo. Nós, como seres humanos, temos necessidades e temos desejos. E o que é uma necessidade? É aquilo que você não pode viver sem. Você pode viver sem água? Não. Você morre se permanecer por muito tempo sem água. Você pode viver sem comida? É claro que não. Se você assim permanecer por muito tempo, você irá morrer. É uma necessidade para a existência humana. Mas há também aquilo que são desejos. E os desejos, eles não são necessários. Por exemplo, talvez você deseje um iPhone. Mas você precisa de um iPhone para viver? Não. Você precisa de uma casa para você viver? De um carro? Não, mas são desejos. Eu não quero aqui dizer que são desejos ilegítimos. Eu quero apenas fazer uma distinção entre aquilo que é necessidade e aquilo que é o desejo. Então, quando se trata, irmãos, da fé cristã, existe algo que é extremamente necessário para a sobrevivência do nosso espiritual, da nossa alma, que é Cristo. Nós não podemos viver sem Cristo. E é precisamente isso que é anunciado pelo Senhor aqui. Se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não poderão viver. Vocês não poderão caminhar. Vocês não poderão existir. Pelo menos, obviamente, espiritualmente. Agora, o que é curioso é porque quando nós perguntamos a alguém, ou se eu te perguntasse nessa manhã, o que você não vive sem? Qual seria a sua resposta? Ah, eu não vivo sem o meu marido. Ah, eu não vivo sem a minha esposa. Ah, eu não vivo sem os meus filhos. Ah, eu não vivo sem o meu carro. Ah, eu não vivo sem esse pastor maravilhoso. Isso não, né? É claro que nós podemos viver sem todas essas coisas. Ou essas pessoas. O que nós não podemos viver, irmãos, é sem Cristo. Agostinho, irmãos, ele já disse. Tu nos criaste para ti, e o nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Nós só podemos ter descanso, e entenda descanso aqui como satisfação
plenitude na alma se o nosso coração está em Cristo. Então, assim, irmãos, como o nosso corpo precisa de pão e água para viver, a nossa alma precisa de Cristo, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água que renova o nosso ser. E quando nós estamos tratando da ceia, é precisamente disso que nós estamos falando. Agora, perceba, há uma diferença entre estar perto da comida e ser alimentado por ela. Você pode muito bem sentar-se à mesa, sentir o cheiro do alimento, olhar para os pratos, ver a mesa posta e até falar sobre aquele prato que está diante de você. E ainda assim sair com fome. A sua necessidade por comida, ela só é satisfeita a partir de você tomar aquele alimento e comer. E, meus irmãos, assim também é a vida espiritual. Dessa mesma forma. É possível que nós venhamos à igreja, que nós ouçamos o sermão do pastor, que nós cantemos louvores, mas continuemos vazio por dentro. Se nós não nos assentarmos à mesa e comermos, e nos apropriarmos. Então, o que eu quero dizer é que não basta você estar perto de Cristo, é necessário que você se alimente dele. E é para isso que nós estamos aqui. Sabe o que é curioso? Que os cristãos do primeiro século, eles foram acusados de serem canibais. Porque eles falavam de comer carne e tomar sangue. E então, os gentios, que eram os não-judeus, eles não compreendiam aquela prática e diziam, esses cristãos, eles são uma nova seita canibal. Eles comem da carne de alguém, tomam do sangue de alguém. Veja, a linguagem que Jesus usa aqui é uma linguagem chocante, impactante, é uma linguagem forte. Vocês devem comer de mim, da minha carne. Mas, obviamente, o que ele está usando aqui é uma metáfora para dizer que sem mim não existe vida verdadeira. Sem Cristo, irmãos, você pode ter a vida mais tranquila e satisfatória aqui, mas você continuará uma casca oca. É como aquela pessoa que come e nunca está satisfeita. Porque só come besteira. Só se alimenta de coisas que não satisfazem a necessidade do seu corpo. Então, primeiro princípio para você entender isso aqui. Não confunda religião com vida de Deus. Jesus aqui, irmãos, ele não está falando de um ritual vazio. Ele está dizendo alto e claramente que aqueles que participam da ceia, aqueles que foram batizados, eles precisam compreender o que estão fazendo. E se ele diz isso, é porque é possível que haja pessoas que participem deste momento, há pessoas que foram batizadas, há pessoas que têm tantos anos na igreja, mas nunca experimentaram de Cristo. Pastor, isso é impossível. Não, não é. Não é. Mesmo pastores, eles podem nunca ter nascido de novo. Eu quero citar apenas um exemplo. John Wesley. John Wesley já era pastor. Ele já era pregador do evangelho. Mas foi em um navio, através da pregação de um puritano morável, que segundo ele, de fato, ele se converteu. Então veja que é possível nós falarmos da realidade de uma coisa sem que nós a experimentemos. Por exemplo, você pode falar tudo sobre futebol sem ser um jogador de futebol. Você pode falar tudo sobre determinada comida sem ter experimentado. E é possível que falemos tudo sobre Cristo sem jamais tê-lo provado. Olha que coisa. Olha que paradoxo. Porque espera-se que aquele que fala de algo o tenha experimentado em sua essência, em sua realidade. Mas a verdade, irmãos, é que muitos de nós até sabemos falar da religião. E é errado ter religião? Claro que não. Quando me perguntam, você é religioso? Eu falo extremamente religioso. A palavra religião vem do latim, significa religar. Eu estou religado a Cristo. Mas uma religião sem Cristo é como um prato vazio. Tem forma, mas não tem substância. Está ali diante de você, mas não é capaz de te alimentar. A sua mesa pode estar posta, mas se aquele alimento que está ali, ele não é consumido,
para nada serve. Agora, o grande problema é este, que em muitas igrejas falta Cristo. E as pessoas, então, elas têm uma experiência superficial apenas com a religião. E a religião, ela pode sim produzir isso. Nós podemos fazer coisas que você experimente meramente sensações. Alguém estava no carro comigo, eu vim de Uber mais cedo hoje, e me perguntando sobre a diferença das igrejas. Eu tentei fazer uma distinção, falei, olha, existem basicamente 3 tipos de igreja. A tradicional, a pentecostal e a moderna. E a diferença essencial entre elas está em sua essência. Aquilo que elas oferecerão para aqueles que a procuram. Então, a religião, ela pode proporcionar experiência? Sim, assim como se você for em um concerto de música clássica, assim como se você for ver um filme, você terá uma experiência, e às vezes essa experiência será arrepiante. Mas uma religião que está esvaziada de Cristo, ela não tem poder suficiente para satisfazer a tua alma, para te dar sustância, para te fortalecer, para que você continue a caminhar, de maneira que você estará em uma busca incessante por mais experiências, por novas aventuras dentro da religião. Portanto, uma religião sem Cristo é algo vazio. É por isso que eu sempre cito a frase de Mark Driscoll. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, ser velado na igreja e ainda assim acordar no inferno. Se você só estiver na igreja e não em Cristo. E meus irmãos, nós não queremos apenas estar na igreja. Nós queremos estar em Cristo, amém? Nós não queremos apenas fazer, irmãos, parte de uma comunidade de fé. Nós queremos, de fato, experimentar aquele que é o autor e consumador de nossa fé, Jesus. Quando nós falamos de comer da carne e beber do sangue, nós estamos falando justamente disso. Então, não basta que você chegue aqui, sente-se à mesa, pegue o cardápio, leia o que há para se oferecer, até diga, uau, que comida maravilhosa, mas você se levanta e vai embora sem se alimentar. Isso é um absurdo. E espiritualmente, infelizmente, é isso que muitos fazem. Portanto, o que Jesus está dizendo não é sobre o conhecimento teórico da fé ou da religião, mas é sobre, de fato, isso ter implicações práticas na sua própria vida. É o experimentar. Segundo, então o que é de fato se alimentar de Cristo? Então eu preciso compreender se eu estou me alimentando e vivendo a realidade disso, ou meramente eu ainda estou em uma experiência superficial de apenas um exercício intelectual para compreender então a minha fé. Então, primeiro, experimentar de Cristo é crer, irmãos, em um Cristo real. Isso pode parecer um pouco louco. E você pode falar, um Cristo real? Sim. Porque para muitos, Cristo é uma ideia. É uma concepção meramente filosófica. Para muitos, é só um símbolo. Para outros, é uma tradição. E quando muito, um personagem histórico. Mas Cristo, irmãos, é uma pessoa viva. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória e glória como o unigênito do Pai. Ele pisou aqui. Ele sofreu, ele sangrou, ele morreu, ele ressuscitou. De maneira que quando nós oferecemos o nosso culto a Deus, ele se faz presente. Ele está aqui, meus irmãos. Ele não está lá no céu como quem assiste uma peça de teatro figurada por nós. Ele está aqui participando conosco. Então, Cristo ele não é uma ideia. Cristo é real, como o irmão que está do seu lado. Cristo, irmãos, ele não é uma mera teoria. Ele é o meu Salvador. Ele é o seu Salvador. E ele é comungante, participante conosco, de maneira direta desse culto. Então, se alimentar de Cristo é não ver Cristo como uma historinha para boi dormir. É ver Cristo como esse irmão que está do seu lado. Como alguém real, um Salvador real.
Então, segundo, se alimentar de Cristo é se apropriar dele. É interessante que Jesus ele usa uma linguagem a qual nós estamos habituados. Por exemplo, alimentar-se. Comer é algo pessoal. Sentar-se à mesa é algo pessoal. Como assim? O que eu quero dizer é que ninguém pode comer por você. É necessário que você se sente à mesa e que você banqueteie ali. A sua mãe não pode fazer isso por você. O seu pai não pode fazer isso por você. O seu cônjuge não pode fazer isso por você. O seu pastor não pode fazer isso por você. A sua igreja não pode fazer isso por você. Nós não podemos crer pelo outro. Nós não podemos nos apropriar de Cristo pelo outro. A fé, irmãos, ela não é como uma herança de família que você simplesmente recebe. A fé é o que precisa ser vivenciado de maneira individual por cada um de nós. É como se de maneira individual cada um de nós disséssemos: Cristo é meu. Quero te dar uma outra ilustração. Geralmente, você está com o seu cônjuge e você diz: esta é a minha esposa. Este é o meu marido. E por quê? Porque vocês possuem uma aliança. É algo pessoal. E você pode dizer que é seu, no sentido não de propriedade, mas que há uma aliança entre vocês. E, portanto, este não pode ser de mais ninguém em um relacionamento bíblico e monogâmico. Então, é o meu cônjuge. E quando se trata de Cristo, é a mesma coisa. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. É assim. Cristo, irmãos, ele é alguém que precisa ser o seu, em primeiro lugar. Em alguns momentos na Bíblia, nós vemos alguns personagens dizendo: roga ao teu Deus, para que ele possa ser benevolente para comigo. Faraó, por exemplo, faz isso. E por que ele diz isso? É porque necessariamente este não era o Deus dele. Ele servia a ídolos. Aqueles que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. E tornam-se semelhantes a ele todos os que o adoram. Mas Moisés ele servia ao Yahweh. O eu sou o que sou. Então Moisés, ele conhecia esse Deus face a face, e a Bíblia vai dizer que Moisés o conhecia como um amigo, porque é disso que se trata, de um relacionamento pessoal. Então o que eu quero que você entenda é que a maneira de se alimentar de Cristo não é tendo como alguém que está distante, como alguém que está indiferente, mas como alguém que está do teu lado. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Terceiro, é receber, não merecer. Eu tenho notado que grande parte de nós tem uma extrema dificuldade de receber coisas. Por exemplo, você recebe um presente, qual é o sentimento que você fica? Hã? Muito bem. Quando eu recebo um presente, vou confessar, eu fico com um sentimento de dívida. Isso é um pouco louco, né? Mas eu fico, aquela pessoa me deu algo, então eu tenho que pensar em algo para poder também abençoar aquela pessoa. Então você me chama para comer na sua casa, eu fico pensando, agora eu tenho que marcar para o irmão vir aqui em casa. Eu tenho que ver um dia aí, para ele vir aqui, sair comigo. Via de regra, a gente tem sempre esse sentimento de retribuição. A gente não consegue simplesmente dizer, eu estou grato, eu estou satisfeito, muito obrigado, sem o sentimento de ter que retribuir ou o sentimento de dívida por algo. E nós transferimos isso muitas vezes para a fé. Então nós não aceitamos receber de Cristo, nós pensamos que precisamos merecer. Mas a fé cristã, irmão, você não produz nada. Você apenas recebe. Você consegue imaginar um mendigo negociando pão? É impossível. Ele não tem condição para isso. Então, de duas uma. Ou ele fica com fome, ou ele estende a sua mão e apenas recebe e agradece por aquilo que recebeu. Quando se trata, irmão, de Cristo, é apenas isso.
nós apenas recebemos. E por que isso é importante? Porque talvez você tenha tido uma semana atribulada. Uma semana onde você está aqui e você fala, eu não merecia estar aqui. Eu fiz coisas terríveis essa semana. Deus o sabe de como eu fui perverso, de como eu fui pecador essa semana. Eu estou aqui unicamente para ouvir este outro pecador pregando e aliviar a minha consciência um pouco mais. Mas eu não sou merecedor. Então eu te pergunto, quem o é? A ceia não é para pessoas merecedoras, porque no fim, são os doentes que precisam de médico. A ceia é para os doentes, a ceia é para os fracos. A ceia é para aquele que precisa de pão para a sua alma. Então, quarto, assimilar Cristo é ter uma transformação. Então, quando você come deste alimento, e este alimento entra em você, ele se torna parte de você, assim como o alimento natural. Isso quer dizer que quando nos alimentamos de Cristo, os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa vida é redirecionada. Algo muda em nós. Alguém disse, você é o que você come. E de fato, o que você come? Se você come só fast food, como vai ser a sua vida? Difícil, complicada, uma vida não saudável. Agora, se você se alimenta de um bom alimento, o que tem chamado-se hoje de comida de verdade, né? É até interessante esse conceito, comida de verdade. Mas é real. Só um exemplo aqui, abre um parênteses. Você pega uma Coca-Cola. O que tem de real ali, né? Não tem nada de real, é pura substância química, gasificada. O que seria algo real? Talvez um suco de manga, um suco de maracujá, da fruta. E é importante dizer isso. Porque aí você vai ter também o suco, que é um suco artificial. Então, tem se popularizado esse termo comida de verdade, ou comida real. É essa que alimenta o seu corpo. Agora, irmãos, quando se trata da alma, é a mesma coisa. Você não irá pensar como Cristo, amar a Cristo e viver como Cristo, se o alimento que você tem dado à sua alma é um alimento superficial. É um alimento que faz mal. E hoje, na era da internet, irmãos, há muita coisa para se alimentar. Então, há muitas pessoas que alimentam a sua alma de série de Netflix. Alimentam a sua alma com entretenimento. Alimentam a sua alma com pregações coach. Alimentam a sua alma com músicas perversas. Como é que você acha que vai estar essa pessoa? Isso vai fazer mal. E sabe o que é curioso? Que quando o alimento ele não é bem digerido, o que acontece? Automaticamente ele não vai nutrir o seu corpo. O seu corpo não irá extrair os alimentos, os nutrientes necessários. Logo, ele não vai te fortalecer e ainda pode fazer o quê? Passar mal. Aquela indigestão. Irmãos, agora, a palavra de Deus, sem a fé é a mesma coisa. Você está aqui me ouvindo, mas aí você não assimila o que eu estou falando. Isso não interioriza no seu coração. Isso não entra para dentro de você. E qual é o resultado? Preste bem atenção. O resultado é catastrófico. É informação sem transformação. Nesse sentido, nós podemos ser pessoas muito bem informadas da nossa fé, sem termos experimentado o que chamamos de uma conversão diária. Podemos ir além. Poderemos dizer que somos pessoas cheias de conhecimento, mas sem vida. Como eram, por exemplo, os fariseus. Então, o alimento que você ouve, ele precisa ser assimilado por você. E à medida que é assimilado, isso vai nutrir a sua alma e produzir transformação, mudança. É o que chamam, é o que a Bíblia chama, em alguns textos, de metanoia, ou mudança de mentalidade. Nós precisamos disso. Romanos 12:2. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário que o que eu estou pregando se torne parte de quem você é alimento.
Terceiro, quais são os efeitos de se alimentar de Cristo? Primeiro, vida, e vida de verdade, vida em abundância. Jesus vai dizer, olha, vocês não tendes vida em vós mesmos. Alguém perguntou algo assim para um pastor. Você acredita em mortos-vivos? Aquela ideia meio The Walking Dead, Guerra Mundial Z, sabe? De uma pessoa que morre e depois, mesmo morta, continua a caminhar. E o pastor Rapé sabiamente respondeu: sim, eu prego para eles. Você entendeu? Então deixa eu me explicar. O que esse pastor está fazendo é confrontar a ideia moderna que há algo bom dentro de mim e de você. Eu estava ali fora e um irmão citou justamente a frase que eu iria citar. A frase de Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce como uma folha em branco e é o meio que o molda, é o meio que traz vícios, é o meio que traz corrupção. Mas o que a Bíblia declara não é isso. Salmo 51:5. Davi falando que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, desde criança você já nasce com a natureza do pecado. Romanos 3:10 vai citar que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Ele está citando o Salmo 53. Efésios 2:1, que é o texto principal. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então agora você consegue compreender a resposta desse pastor? Você crê em mortos-vivos? Não, eu prego para eles. Porque estes que caminham sem Cristo, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Não há vida neles em si mesmo. Sem Cristo, o homem está morto espiritualmente. Ainda que ele caminhe, ainda que ele viva, e é por isso que é interessante o conceito de Cristo nos proporciona vida de verdade, verdadeira vida. Porque sem Cristo, essas pessoas podem estar respirando, perseguindo os seus projetos, os seus sonhos, mas espiritualmente elas estão afastadas de Deus, elas estão mortas. Então Cristo, ele nos proporciona vida e vida de verdade. Alguém me fez uma pergunta um tanto difícil de responder no PG, e ela me perguntou mais ou menos assim: quando é que começa a consciência? É difícil, para cada um é um momento. Eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas eu quero aplicar essa questão ao espiritual. Quando é que começa a consciência do pecado em nós? Ou do pecado que nos odeia? Quando Cristo vem e diz: haja vida e a vida. E então você passa a enxergar claramente, você passa a viver. E então aquilo que desagrada a Deus passa a ser notório e visto por você. De maneira que aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que defrauda não defrauda mais. E não apenas isso. Vive para agradar a Deus. Cristo nos dá vida de verdade. E meus irmãos, eu conversava com alguém essa semana, uma moça nova, e ela não é uma pessoa de igreja, mas é uma pessoa que diante da sociedade, podemos dizer que é uma pessoa moralmente bem aceita ou correta. E ela me contava que após o seu divórcio, ela se casou muito cedo, ficou acho que 18 anos casada, divorciou. E ela saiu para ver a vida, porque ela nunca tinha tido esse privilégio, ou desprivilégio. E quando ela olhou, ela notou, é absurdo, é loucura. A gente está falando aqui de alguém que não crê em Deus. Então ela me perguntou, o que tem para ver lá fora? E eu disse, nada. Nada. Precisamente nada. Porque fora de Cristo não há vida de verdade.
Cristo nos proporciona, segundo, satisfação. Lembra como você andava insatisfeito, com aquele oco dentro de você, nada te satisfazia. Dinheiro, relacionamentos, prazer, entretenimento, mas você continuava vazio. E então Cristo veio até você e a tua alma que estava insatisfeita foi preenchida. Hoje você pode até não ter tudo o que deseja, mas você sabe que tem muito mais do que merece. As suas necessidades estão supridas em Cristo. Isso é incrível, porque antes você não conseguia encontrar contentamento na vida, mas em Cristo você encontra. Não interessa se você tem muito, ou se você tem pouco, você está satisfeito. É isso que motivou Paulo a dizer, tendo que comer e que vestir, estejais contentes. É só o crente que consegue fazer isso. É só o servo de Deus. Porque o ímpio, ele está sempre insatisfeito. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. É a maldição do toque de Midas. Que quando pôde, diz a mitologia grega, pedir algo aos deuses, ele pediu para que tudo que tocasse virasse ouro. Mas ele já não era riquíssimo, sim, mas ele queria mais. Ele não estava satisfeito. E aquilo que parecia uma bênção tornou-se uma maldição. Porque ele tocava no alimento e se tornava ouro. Ele tocou na sua filha que amava e ela se tornou ouro. O ímpio está assim, insatisfeito. Mas o crente não é assim. O crente, ele já foi preenchido. Preenchido. A sua alma foi satisfeita. Algum teólogo disse que o coração do homem, ele tem um vazio, ele tem um buraco que é exatamente do tamanho de Deus. E é só quando se encontra esse Deus que há satisfação profunda. Terceira coisa que Cristo nos proporciona, segurança eterna. Ele disse aqui, olha, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Verso 54. Tem a vida eterna. Sabe, não é uma vida instável. Não é uma vida insegura de como quem diz, eu não sei se eu morrer, talvez exista o céu, talvez não exista, talvez exista Deus, talvez não exista. Eu não quero morrer, porque a morte não me parece algo agradável, eu quero viver. Como disse um filósofo brasileiro. Mas viver uma vida com insegurança eterna é viver uma vida de tormento já aqui. Não saber o que se espera, se minha vida acabar hoje, é uma vida horrorosa. É uma vida horrível. É uma vida angustiante. E o ímpio, irmãos, ele está assim, sem segurança eterna. E é por isso que ele tem medo da morte. Porque ele sabe que um dia vai morrer. Mas quem está em Cristo, ele sabe da sua segurança eterna. Ele sabe que se morrer, ele vai como um foguete para o lado de Cristo. Não é uma vida que vai se perder facilmente, porque é o Senhor quem sustenta. Nós estamos unidos a Cristo. Ele permanece em mim e eu permaneço nele. É isso que é declarado aqui. E isso, irmãos, é o ápice da fé cristã. Entenda, não é apenas imitar Jesus. Não é apenas seguir Jesus, é algo mais. Jesus está vivendo em você. Você consegue compreender isso? Que o cristianismo não é você tentando viver para Cristo, é Cristo vivendo em você. Paulo entendeu muito bem isso quando ele escreveu aos Gálatas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Verso 20 em diante. Gálatas 2, verso 20 em diante, diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Aleluias. Glória a Deus. Não é você, meu irmão, tentando viver para Cristo. É Cristo agora vivendo em você, através de você. Isso nos leva a um quarto e último princípio para encerrarmos. Quem pode sentar-se à mesa para comer? Quem está apto? Talvez você esteja aqui pensando, pastor, diante do exposto, eu não sou digno disso. Eu não mereço sentar à mesa com Cristo. O Senhor não me conhece, o Senhor não sabe a vida que eu tenho levado. O nosso relacionamento é distante, não é próximo. Mas quem é digno para se sentar à mesa do Cordeiro? Comer, irmãos, não é para quem merece. É para quem tem fome. Você tem fome de Deus? Sim ou não? Você tem fome de Deus? Então é para você. Se você sente fraqueza espiritual nessa manhã, venha à mesa. Se você está cansado espiritualmente, venha à mesa. Se você luta contra o pecado, venha à mesa e coma de Cristo, se alimente dele, beba do seu sangue. E você será purificado. Entenda. Isso não te afasta de Cristo, isso te qualifica a vir a Ele, pois Ele chamou os doentes, são esses que precisam de médico, Ele chamou os famintos, aqueles que estão desesperados por pão e carne. Então pare, apenas de ouvir, comece a se alimentar, comece a desejar por Cristo. Comece a se alimentar dele, não apenas aqui todos os dias. Você pode se aproximar da palavra, você pode se aproximar de Cristo através da oração, da comunhão. E quem se alimenta, irmãos, de Cristo apenas uma vez, começa a enfraquecer. Eu quero te dizer uma coisa para finalizar. Hoje, Cristo está diante de você, como pão, como fruto da vide. Não como uma teoria, não como uma mera concepção religiosa, mas como vida. E Ele te convida a vir e comer. Ele te convida a vir. E se você vir do jeito que você está, você não irá sair daqui do mesmo jeito. Você irá sair daqui cheio de vida e vida abundante. Você crê? Você crê? Então vamos ficar de pé.